CLTs. Qual é a sua história de cansei e pedi demissão? Trabalhei por 2 anos em um centro de adestramento e creche para cães na zona sul de São Paulo. A proprietária, Mariana, uma mulher de origem italiana, não tinha a menor noção sobre cuidados com animais. Certa vez, quase matou um dos nossos clientes caninos, deixando-o dentro do carro por 3 horas debaixo do sol escaldante. Em outra ocasião, foi responsável pela morte de um gato durante um procedimento simples de tosa. Mariana nos tratava como lixo. Pegava férias luxuosas em praias paradisíacas 5 ou 6 vezes ao ano, enquanto nos pagava uma merreca. E mesmo assim, vivia reclamando que trabalhava demais e que não ganhava o suficiente. Uma vez, encontramos uma coleira de choque não autorizada em um cachorro que ela hospedou em sua casa. Ela esqueceu de tirar quando o trouxe de volta. Jogamos a coleira no lixo e depois mentimos descaradamente quando ela perguntou se sabíamos onde estava. Mas antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. O prédio onde ficava a nossa empresa estava literalmente caindo aos pedaços. As vigas de madeira estavam sendo destruídas por cupins, que uma vez subiram pelo chão de porcelanato durante uma infestação. O telhado tinha vazamentos constantes e a umidade estava apodrecendo o piso. Tudo que usávamos era velho ou quebrado. Aquele lugar era um completo lixão, e isso era apenas a ponta do iceberg. O marido dela, Roberto, chegou a chutar alguns de nossos cães e foi demitido pela própria esposa. Ele aparecia geralmente quando as estagiárias jovens e bonitas estavam sozinhas e ficava dando em cima delas. O casal vivia chapado, tanto de cocaína quanto de maconha, mesmo quando dirigiam. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está curtindo essa história de terror corporativo, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais relatos sinceros do mundo do trabalho. Depois de alguns meses desastrosos, minha amiga e gerente Ana recebeu uma ligação de Mariana, que tinha acabado de voltar de uma semana em Fernando de Noronha. Ela estava reclamando de todo o trabalho que tinha para fazer, tanto para nós quanto para os clientes. Então, do nada, Mariana menciona a inimiga mortal de Ana, uma funcionária chamada Carla, que trabalhava na nossa outra unidade. Ana odiava Carla com todas as suas forças. Bastava mencionar o nome dela para Ana despejar um discurso furioso de 20 minutos sobre aquela ladra viciada. E agora Mariana estava dizendo para Ana que Carla era uma funcionária melhor porque vivia puxando o saco dela, mesmo sendo péssima no trabalho. Ana desligou o telefone na cara dela e depois o arremessou contra a parede, quebrando-o em pedaços. 45 minutos depois, Mariana chegou furiosa, tendo dirigido de sua casa a 45 minutos de distância. Ela e Ana foram para o escritório, e Ana saiu pela porta da frente soltando todos os palavrões possíveis. Minha melhor amiga e gerente tinha sido demitida por desligar o telefone na cara da proprietária. Decidi então que não aguentaria aquela merda sozinha. Eu não ia conseguir suportar aquele ambiente tóxico sem ela. 2 meses depois, eu já tinha desistido mentalmente. Não fazia mais nada, não me importava com nada. Mencionei para outra funcionária que estava procurando outro emprego. Vale ressaltar que a dona não estava presente quando eu disse isso, e a funcionária era uma amiga confiável que não teria contato com Mariana. No dia seguinte, Mariana apareceu e me disse que se eu estava procurando outro emprego, ela daria todas as minhas horas para outra pessoa. Fiquei furiosa e confusa. Liguei para o Ministério do Trabalho para descobrir se aquilo era legal. Era. Mencionei para outra funcionária que tinha ligado para o Ministério do Trabalho. No dia seguinte, voltei do intervalo e Mariana estava na sala dos cães com outra funcionária, o que era incomum. Ela disse: "Você não precisa mais se preocupar em ligar para o Ministério do Trabalho." Aparentemente, ela estava ouvindo todas as nossas conversas através das câmeras de segurança.
Foi nesse momento que tive que fazer uma escolha. Poderia, A, fazer a coisa certa e sair como uma adulta profissional, ou, B, mandar tudo para o inferno e dizer na cara dela onde enfiar aquele emprego. Saí calmamente. Brincadeira. Pensei comigo mesma. Não vou ter outra chance como essa. E despejei uma torrente verbal de gritos na cara dela. Algo que você não consegue nem imaginar. Sua brasileira maluca assassina de cães. Quem você pensa que é? Você nos trata como lixo e acha que vamos simplesmente aceitar isso? Vá se ferrar. Nos paga uma miséria e depois fica reclamando das suas férias. Mal consigo pagar meu aluguel e você fica falando sobre quanto filé mignon come. Sua idiota! Você já se perguntou por que todo mundo que sai daqui te odeia? Porque não ligam para o trabalho. Continuei. Vai se ferrar. Ficamos aqui aguentando você e seu marido tarado chapado por anos e não dissemos nada. Não me importo de estar gritando porque eu me importo, sua sociopata. Você é uma imbecil. E antes de bater a porta na cara dela, fiz questão de dar um último golpe. Ah, e a propósito, lembra daquela coleira de choque que você colocou no Tobias? Nós jogamos fora e mentimos na sua cara, sua vaca. Dormi como um bebê naquela noite. E esse foi o dia em que percebi que minha saúde mental valia mais que qualquer emprego. Ei, pessoal, se você já passou por algo parecido, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Sua interação ajuda muito. Se gostou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tem muito mais histórias por vir. No verão anterior ao meu primeiro ano na faculdade, trabalhei como garçom auxiliar em um restaurante relativamente sofisticado em Copacabana, conhecido por seu imenso movimento na hora do almoço. Enquanto eu corria de um lado para o outro retirando pratos usados das mesas, um empresário me agarrou pela manga, enfiou uma cesta de pão vazia na minha mão e simplesmente disse: "Encha isso de novo." Tudo bem, sem problemas. Era quase o final do almoço e me informaram que não havia mais pães. Voltei à mesa e depois de contar isso ao sujeito, ele teve um ataque de fúria. Um acesso de raiva completo, como uma criança mimada, só porque não havia mais pães. Ele me mandou voltar à cozinha com um "tem que ter mais pão lá dentro em algum lugar." Não volte sem eles. Depois de uma rápida olhada para confirmar que realmente não havia sobrado nenhum, fui até o lixo e tirei 4 ou 5 pães parcialmente comidos. Coloquei-os na cesta, cobri com um guardanapo de pano e os levei para a mesa. Observei ele abrir o guardanapo e ficar boquiaberto olhando para os restos de pão. Ele não ficou nada feliz e começou a gritar alto o suficiente para atrair o gerente. Antes que o sujeito pudesse dizer qualquer coisa, tirei meu paletó do uniforme que eles forneciam, entreguei a ele e disse: "Estou fora, sem nenhum arrependimento. Nunca." Algumas pessoas precisam aprender que não podem tratar os outros como lixo só porque estão pagando por um serviço. O respeito deveria ser recíproco em qualquer situação, principalmente no ambiente de trabalho. Consegui um emprego na Hobby House quando era mais jovem. Passei horas no meu primeiro dia montando uma nova disposição de prateleiras, usando as fotos que me deram para o layout de cada corredor. O gerente regional entrou e começou a gritar comigo e a xingar na frente de cerca de 20 pessoas, todas funcionárias, já que era um prédio novo que estava sendo montado. Aparentemente, o suporte de metal que segura os separadores de vidro tem uma borda na extremidade. Essa borda não afeta como o vidro é segurado, apenas mantém o suporte no lugar. Bem, o gerente regional queria que formassem um L e não um L invertido quando inseridos. Novamente, não afetava o desempenho, era apenas uma escolha estética. Eu disse: "Senhora, estou instalando conforme me mostraram, e já montei 3 corredores dessa maneira nas últimas horas." Bem, ela ficou furiosa comigo por responder. Me levou até o escritório do gerente e contou o que eu fiz. Ele disse que iria ver e designar outra pessoa para consertar as prateleiras.
Me sentou em seu escritório durante esse tempo. A gerente regional trouxe a senhora que me treinou sobre como instalar os suportes para o escritório e deu uma bronca nela. Manifestei-me e pedi desculpas à treinadora. Ela era apenas uma funcionária veterana que me mostrou o que fazer em cerca de 30 segundos e me verificava a cada meia hora. Ela disse que eu estava indo bem, então continuei. Pedi desculpas por tê-la colocado em problemas, depois me levantei e perguntei se poderia sair. Nunca fui tratado dessa maneira. Achei que a Hobby House fosse uma organização cristã. E você passou 20 minutos xingando pessoas por causa de suportes que estão montados corretamente, só que a pequena borda em uma extremidade que ninguém vai ver aponta para a esquerda em vez da direita. Comecei a rir e balançar a cabeça e simplesmente saí. Consegui um trabalho com os escoteiros do Brasil na semana seguinte, ganhando consideravelmente mais e relaxando em uma mesa o dia todo fazendo ligações. Foi o melhor emprego que já tive, mas o salário era terrível. As pessoas eram incríveis lá, o que me faz pensar. O que a Hobby House estava pagando se esse era um salário consideravelmente melhor? Minha experiência foi um pouco diferente. Eu trabalhava para uma grande empresa multinacional. A primeira organização para a qual trabalhei foi comprada por este gigante. Inicialmente fui demitida e depois recontratada em uma nova função, mantendo minha data de início original da empresa anterior. Perto do fim, eu estava chegando a 10 anos de casa. O estresse havia se acumulado com o tempo e eu já via a escrita na parede. Estava enviando meu currículo discretamente e encontrei o cargo perfeito para mim. Marquei uma entrevista através de um antigo colega de trabalho. Agendei a entrevista com o gerente-geral do novo lugar. Nem uma hora depois, recebi uma ligação do meu chefe, do chefe dele e do RH, todos no telefone. Eles estavam eliminando minha posição, mas queriam me manter e me pagar um pouco mais. Minhas responsabilidades seriam as mesmas, mas eu me reportaria a um novo chefe. A outra opção era uma demissão. Dadas as circunstâncias, pedi 24 horas para pensar, o que eles concederam imediatamente. Liguei para meu amigo no novo emprego e expliquei a situação. Perguntei se ele achava que eu conseguiria a vaga, e ele basicamente disse: "É sua, só passe pelo processo. Você conhece seu trabalho." No dia seguinte, liguei para o RH e disse que aceitaria a demissão. Soube mais tarde, através de contatos, que nenhum dos meus superiores pensou que eu sairia. Aparentemente, isso abalou um pouco a estrutura da empresa. Meu chefe nunca mais entrou em contato comigo para uma entrevista de saída ou algo semelhante, apenas silêncio total. Lembre-se de valorizar seu próprio trabalho e conhecer seu valor no mercado. Trabalho em uma central de atendimento com espanhol há cerca de 2 anos. No verão passado, minha gerente me disse que estava orgulhosa do meu trabalho e queria me promover, colocando-me em um novo projeto. Minha nova posição se tornou um pesadelo. Tive um novo gerente que me entregou um manual cheio de casos diferentes e novos materiais. Por 2 semanas, com apenas 2 frases de explicação, tive que começar a fazer o trabalho sozinha. Enviei e-mails errados, estraguei muitos casos e fui tratada terrivelmente pelo gerente. Quando eu tinha uma dúvida sobre meu trabalho, porque ainda era nova, ele me dava respostas erradas. Eles reduziram a avaliação do meu trabalho e, no final, até perdi meu bônus. Pensei que com o tempo eu aprenderia o que fazer, mas não. Com o tempo, ele ficou ainda pior. Ele me disse que eu era estúpida, que não conseguia lembrar de nada, e ficava tão irritado que começou a bater com força no teclado do meu computador. Eu queria deixar meu trabalho porque não aguentava mais a pressão. Estava estressada. Mas então veio a quarentena, e avaliando a situação, pensei: se eu deixar meu trabalho agora, onde vou encontrar um novo emprego, especialmente durante a crise? Mesmo com o mundo todo assustado e as pessoas pedindo para ficarem em casa, continuei trabalhando naquele mesmo escritório. Finalmente recebemos a notícia de que começaríamos a trabalhar de casa, mas mesmo naquele dia, ele continuou sendo um idiota.
espalhe a palavra. Se você estiver gostando dessas histórias de terror no trabalho, dê um like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre direitos trabalhistas e saúde mental no ambiente profissional. Enquanto eu estava fazendo o trabalho preparatório, o dono me disse que eu deveria considerar ser faxineira de casa sem roupa, porque elas ganham muito dinheiro. Frequentemente, eu ouvia outros funcionários homens avaliando as funcionárias mulheres em uma escala de beleza ou comentando sobre seus seios e aparência. Os proprietários repetidamente usavam palavras racistas, mesmo tendo vários funcionários negros. Eles apenas não usavam essas palavras perto deles. O dono também zombava constantemente dos nomes estrangeiros dos imigrantes. Um dia, no inverno, durante uma nevasca enorme, que no Brasil seria uma chuva torrencial, estávamos totalmente atrasados nas entregas. Os pedidos estavam chegando atrasados e frios, e a maioria dos clientes durante todo o dia estava irritada e incomodada, em vez de compreensiva. Eu era um dos únicos 2 entregadores trabalhando naquele dia, então tinha que levar 3, 4 ou 5 entregas comigo de cada vez. Subi por escadas não limpas de uma comunidade para entregar 2 pizzas para uma senhora idosa que estava fazendo uma reunião com suas amigas idosas. O total do pedido era R$120. Ela me entregou um cupom que tinha para uma pizza grátis. Ela disse que falou com o gerente e que estava tudo bem, que só precisava pagar R$50 porque tinha um cupom. Eu nunca tinha visto aquele cupom antes e queria confirmar com o gerente se estava tudo bem, mas tinha deixado meu celular carregando no carro, 3 lances de escada abaixo. Além disso, eu tinha outras 3 entregas ficando frias e não tinha muito tempo para me preocupar com um cupom. Então, apenas peguei o cupom e pensei que poderia resolver isso mais tarde com o gerente. Quando finalmente estava fazendo o fechamento da noite, eu estava 70 a menos por causa do cupom. Expliquei ao gerente que tomei a decisão de aceitar o cupom devido às circunstâncias, e ele me disse que a mulher nunca falou com ele sobre o cupom, nem ele aprovou o uso. Ele então me informou que eu teria que pagar a diferença. Eu disse: se você me fizer pagar R$70 do meu próprio dinheiro pela pizza daquela senhora, depois de arriscar minha vida o dia todo para entregar pizzas nessa tempestade para esta empresa, estou saindo agora e não voltando mais. Ele disse: tudo bem. Saí e nunca mais voltei. Trabalhei em uma pequena loja de família vendendo antiguidades, bugigangas bobas e móveis. O dono fazia todo o fornecimento e raramente aparecia. Tinha contratado um CEO para gerenciar as coisas, além de um gerente e um líder de turno. Era uma proporção de 3.1 de chefes para funcionários comuns. Eles nunca estavam na mesma página, e eu constantemente tinha expectativas diferentes. Não faça nenhuma tarefa além de falar com as pessoas. Limpe a loja se não estiver ocupada. Uma vez, notei que tínhamos acabado com um vestido que estava vendendo bem e tínhamos mais no estoque. Trouxe os tamanhos que faltavam e comecei a passá-los perto da frente da loja, onde estávamos com pouco movimento, para poder colocá-los no cabide. Levei bronca porque eu deveria estar fazendo nada. Outra vez, levei bronca por reorganizar algumas coisas. No dia seguinte, alguém havia comprado o item que eu movi, depois de ter ficado semanas sem ser notado. Era meu primeiro emprego de vendas, então eu precisava de alguma direção e ajuda sobre como melhor interagir com as pessoas. Fui clara sobre essas necessidades. Não tinha recursos e quando pedia informações como fatos sobre os móveis, ela dizia: vou te responder depois. Um dia, o dono estava lá e um monte de pessoas entrou de uma vez. Onde está sua vendedora? Perguntou alguém. A gerente apontou para onde eu estava e ouvi o dono dizer: não, onde está sua vendedora de verdade? Em vez de ajudar ou dizer qualquer coisa para mim, a gerente chamou outro funcionário para atendê-los. Simplesmente saí. Consegui um emprego 4 dias depois em uma empresa que amo, com um líder que tem expectativas claras, ouve minhas dificuldades e oferece soluções reais. Nem todo mundo tem a possibilidade de mudar de emprego, mas espero que todos possam encontrar um que os trate bem.
Às vezes, a melhor solução é simplesmente seguir em frente e não olhar para trás. Cara, há tantas histórias assim. Trabalhei em um pequeno restaurante de comida árabe, onde eu era a única funcionária durante o turno do dia. As coisas geralmente eram bem tranquilas. Os donos tinham um filho lindo com quem eu me dava bem o suficiente para namorar fora do restaurante. Eu trabalhava lá há quase 1 ano e comecei a perceber que minha bolsa e pertences pessoais estavam sendo mexidos. Relevei pensando que talvez alguém estivesse apenas movendo-os para pegar guardanapos extras ou qualquer coisa que estivesse guardada embaixo do caixa. Então, um dia, peguei o dono mexendo na minha bolsa. Fui jogar o lixo fora, e acho que ele esperava que demorasse mais. Pedi demissão na hora e dei uma bronca nele. Outra vez, estava trabalhando para uma fábrica de móveis de médio porte, e estávamos em uma feira de negócios em São Paulo. Era só eu e minha chefe e proprietária. Esta era a primeira feira de negócios em 30 anos que seu marido, coproprietário, não participava, e ela estava grudada em mim como cola. Queria passar cada minuto comigo dentro e fora da feira. No final dessa provação de 1 semana, eu estava quase pronta para estrangulá-la quando ela exigiu que eu a encontrasse no saguão na manhã seguinte às 4h para irmos ao aeroporto para nosso voo das 10 horas. Não sei quem precisa de 6 horas de antecedência no aeroporto, então disse a ela que não acordaria para ir ao aeroporto com 6 horas de antecedência. Ela continuou insistindo. Nos separamos e fomos para nossos quartos separados, onde ela continuou a me enviar mensagens confirmando que nos encontraríamos às 4h no saguão. Meu lado passivo-agressivo imediatamente entrou no meu voo e mudou minha viagem de volta para a tarde. Paguei os $400 para fazer isso e depois desliguei meu telefone. Eu sabia que ela receberia o aviso de alteração porque os voos foram comprados por ela. Esse foi meu momento de estou fora. Tomei meu tempo no dia seguinte, visitando alguns pontos turísticos e tirando fotos. Cheguei ao aeroporto com talvez 45 minutos antes da partida do meu voo, passei rapidamente pela segurança e ainda tive tempo para uma bebida antes do voo. Precisamos de 6 horas, meu rabo. Não falei com ela nem verifiquei minhas mensagens o fim de semana inteiro. Fui trabalhar na segunda-feira seguinte para pegar minhas coisas e fazer a despedida final. E em vez disso, ela se desculpou por ser controladora e essencialmente me tratar como uma criança. Ainda trabalho com essa empresa hoje. Às vezes, mostrar que você tem limites é exatamente o que algumas pessoas precisam para entender que estão sendo irracionais. No 3º ano da universidade, foi meu primeiro dia como estagiária. A empresa foi recomendada a mim por um professor. Então eu tinha certeza de que a empresa e o dono eram legais. Perguntei ao dono sobre o salário, e ele me disse que eles pagariam pelo meu jantar e só isso. Ele acrescentou que só pagou a um estagiário na vida dele, e esse estagiário era tão pobre que ele ficou com pena, e deu dinheiro a ele. Decidi que o cara era um idiota, mas tudo bem, é apenas um estágio de 40 dias. Naquele dia, sua irmã, que também trabalhava conosco, ficou falando sobre como eles eram ricos. É sem classe, mas ainda tudo bem. Posso aguentar por 40 dias. No segundo dia, perdi minha carteira no caminho para o trabalho e não consegui encontrá-la. Tive que contar a ele sobre isso porque cheguei quase 10 minutos atrasada. Na hora do jantar, ainda não tinha recebido meu vale-refeição. Estava com fome, sem dinheiro nem cartões. A irmã dele perguntou se eu ia comer com eles e contei que tinha perdido minha carteira mais uma vez, então não tinha dinheiro. Ela disse, então estamos indo, e foram embora, me deixando no escritório com fome. Ainda me sinto chateada quando lembro daquele dia. Era apenas meu 2º dia no meu emprego dos sonhos, e eles o arruinaram tanto. No final do dia de trabalho, saí do escritório e bloqueei todos os números deles. Nunca mais voltei sem dizer nada. Estava com tanta fome. Comer os ricos seria muito melhor, sinceramente. Às vezes, o universo nos mostra bem cedo que estamos no lugar errado.
Eu era uma trabalhadora temporária na loja de departamentos Renner. Era arrumadora de estoque. Um dia, o gerente da loja me pediu, depois da nossa reunião matinal, se eu iria ao depósito, segundo andar, e organizaria as araras. Eu disse claro e fui pegar um walkie-talkie, e ele disse para não me preocupar com isso. Apenas ficar lá em cima e fazer isso, fazendo pausas conforme necessário. Então lá fui eu organizar. Coloquei música no meu celular e organizei muito bem aquelas araras. Você nem conseguia andar lá em cima antes. E agora havia fileiras e os diferentes tipos de araras organizados em seu próprio espaço. Levou cerca de 5 horas, e eu nunca fiz uma pausa. Depois que terminei, peguei alguns salgadinhos e uma bebida e fui para a sala de descanso. Uma das gerentes de seção entrou e disse: "Caramba, cara, você está encrencada." Perguntei por quê, e ela disse que o gerente da loja estava me procurando por horas. Então corri de volta para o depósito enquanto ela e o gerente de RH estavam saindo. Ela estava vermelha de raiva e perguntou onde eu estava e por que não tinha um walkie-talkie. Eles estavam me chamando por cerca de 2 horas. Disse a ela que fiz exatamente o que ela me pediu para fazer, e estava pronto. Então tirei 5 minutos de pausa, e que ela me disse naquela manhã que eu não precisava do rádio hoje. Ela olhou direto nos meus olhos e disse: "Eu nunca te falei para fazer isso." Ela me levou para seu escritório e explicou que as pessoas queriam horas, mas ela estava dando para mim, e que se eu não podia fazer meu trabalho, outra pessoa faria. Então eu disse a ela: "Boa sorte encontrando eles." "Estou fora." Ela tentou me fazer ficar, mas eu estava por cima. A loja fechou 6 meses depois. Quase toda a equipe pediu demissão por causa dela. A lição que aprendi é que, independentemente do quanto você seja eficiente, ter um gerente desonesto ou manipulador torna qualquer trabalho insuportável. Eu era o melhor garçom de um restaurante italiano famoso na cidade. Sessão de 20 mesas porque as pessoas ligavam dizendo que estavam doentes. Deixe comigo, eu cuido disso. Cliente exigente que não consegue ficar feliz? Deixe comigo, eu o farei feliz. Alguém precisa de um dia de folga? Eu assumo. Precisa de alguém para abrir e fechar no mesmo dia? Eu cuido disso. Um dia, alguns feriados judaicos estavam chegando. Disse ao meu chefe que precisava dos dias de folga. Ela disse não, porque eu não pude dar 3 semanas de aviso. Eu disse que existem leis contra recusar a dar folga para as pessoas em feriados religiosos. Ela disse: "Problema seu, me processe." Falei que não viria e que ela tinha 3 semanas para resolver isso. Ela disse que se eu não viesse, seria demitido. Comecei a rir. Eu era o garçom mais experiente da equipe, o cara que mantinha o custo de mão de obra baixo, cobrindo 2 ou 3 sessões em um turno. Eu disse a ela que não viria, e se ela quisesse me demitir, boa sorte. Corta para 3 semanas depois. Não fui trabalhar. Estava me preparando para ir à sinagoga dos meus pais para o serviço quando meu telefone tocou. Por que eu não estava lá? Lembrei a ela da nossa conversa 3 semanas antes. Ela disse que se eu não estivesse lá em meia hora, seria demitido. Então eu disse a ela para se ferrar e desliguei. Nunca fui oficialmente demitido. Só nunca mais voltei. Menos de uma semana depois, eu tinha meu próximo emprego garantido. 1 mês depois, aquele restaurante fechou. Algumas semanas depois, alguém veio ao novo restaurante onde eu estava trabalhando e me reconheceu. Pediram para ficar na minha seção e me contaram que o lugar desmoronou depois que eu saí. Os outros garçons eram péssimos. A gerência não se importava. Eles não vão voltar e ficaram felizes em me encontrar. Alguns meses depois disso, o restaurante foi fechado durante a noite. Fui contratado para gerenciar uma equipe de designers como diretor criativo em uma agência de publicidade de São Paulo. As pessoas que já estavam lá foram contratadas para substituir o departamento de arte que saiu em massa, sinal vermelho. Nenhum deles tinha experiência de trabalho, então fui contratado para gerenciá-los, escrever textos, organizar o fluxo de trabalho, calcular orçamentos de produção,
etc. Um grande trabalho, mas fiquei feliz em consegui-lo. Estava subempregado há cerca de 4 meses. As coisas estavam indo bem por um tempo, mas então o dono ficou louco. Bebendo no almoço, bebendo no escritório, etc. Criei uma campanha publicitária que o cliente adorou, e supostamente o chefe também. Fizemos as fotos caras, preparamos os filmes, concluímos todo o trabalho e estava pronto para ser aprovado. Precisava ir para as revistas via Sedex naquela sexta-feira à noite, por volta das 18 horas. Tudo o que eu precisava era da aprovação do chefe. Levei os anúncios previamente aprovados por ele e pelo cliente para seu escritório, e ele tem um ataque. Diz que são terríveis e que preciso refazê-los inteiramente. Disse a ele que o prazo era na segunda-feira seguinte para as 5 revistas, e que seria impossível obter a aprovação do cliente sobre os anúncios e ter novas fotos feitas e os filmes concluídos até lá. Problema seu, é melhor descobrir como fazer ou você está demitido. Voltei para minha mesa, fiquei lá por cerca de 1 minuto tentando descobrir o quão insano ele era. Então juntei minhas coisas. Saí pela porta dos fundos, gritei em direção ao escritório dele. Estou fora, tchau. E depois saí.